Prezados irmãos, prezados ouvintes que nos acompanham pela Rádio Bom Jesus, vamos pensar e meditar no Evangelho dessa Santa Missa, tirado do Evangelho de São Marcos. É a segunda multiplicação dos pães. Dois fatos servem para a nossa meditação. Eu gostaria de sugerir dois versículos para a meditação dessa passagem. Primeiro, Jesus, que disse: tenho compaixão deste povo, porque já estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. E um pouquinho antes, o evangelista, ao começar a narrar essa passagem da multiplicação dos pães, diz que aquela multidão, um pouquinho depois, melhor dizendo, aquela multidão, eles tinham vindo de longe. Se eu os mandar em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Então, ter compaixão e vir de longe. Nosso Senhor se mostra nessa passagem misericordioso. O evangelista São Marcos faz questão de ressaltar aqui que Nosso Senhor se compadece de algo que era uma necessidade física dos discípulos, daqueles que ouviam, que escutavam, que estavam ali para escutar o Senhor. Tenho compaixão deste povo. Miserior super turbam, em latim. Diversas passagens das Sagradas Escrituras, principalmente dos Evangelhos, do Novo Testamento, nos fala da misericórdia de Deus, da misericórdia de Jesus. Esse é um tema que deve ser muito meditado por nós, porque a misericórdia nos lembra a atitude de Deus com relação à nossa condição de homens. Nós somos miseráveis. E o coração de Jesus, o coração de Deus é misericordioso. Então, nosso Deus que se compadece. Deus que tem compaixão. Não, a palavra certa não seria pena. Nosso Senhor não tem apenas pena, nosso Senhor tem compaixão. Compaixão diz mais do que pena. Porque a pessoa, quando tem pena de uma pessoa, ela pode sentir algo por a pessoa estar sofrendo, o outro está sofrendo, mas não é como a pessoa que se compadece. E a palavra aqui na teologia ela é muito forte. A compaixão significa não apenas sentir, ter um sentimento vago, porque o outro está sofrendo, porque o outro tem uma necessidade, mas muito mais profundo do que isso, é aquele que se compadece, é aquele que sofre com a pessoa. Sofre porque o outro está sofrendo. E não só uma maneira estéril de sofrer, é mais um que sofre, não, é aquele que sofre, que se compadece, mas que vai para remediar, que vai em busca da pessoa, daquele que sofre para remediar, para pôr fim ao sofrimento, para aliviar o outro. Assim é Deus. Deus é aquele que se compadece, não aquele apenas que tem pena, que assiste o sofrimento da humanidade, mas é aquele que está perto, aquele que se faz um de nós, aquele que se torna homem, que assume a nossa condição de homens, e foi em tudo semelhante a nós, até na tentação, menos no pecado. Então ele experimentou sim o sofrimento, de maneira que quem sofre não pode dizer para Deus: meu Deus, eu sofro, mas o Senhor não sabe o que é o sofrimento. Não pode, porque Jesus sofreu também. Jesus padeceu e sofreu muito mais do que nós. Aí está a compaixão. Deus que se compadece. E se compadece da nossa miséria, e é precisamente por causa da nossa miséria que Deus se inclina e se aproxima de nós. Deus poderia ter pensado assim: eu criei o homem livre, criei o homem perfeito, a minha imagem e semelhança. E agora o homem pecou livremente,
e agora se dane o homem. Mas Deus não pensou assim. Deus, Ele criou o homem livre, sabendo, e é claro, sabendo que o homem ia cair, aí é um mistério, mas Deus quis fazer o homem mesmo assim livre, porque Ele sabia que de modo admirável criou o homem, mas de um modo muito mais admirável o restauraria. Então, a obra da sobrenatural, ela é maior do que a obra da natureza. Aquele que criou o universo de maneira admirável, recriou o universo, restaurou o homem de maneira mais admirável ainda. E nosso Senhor, por falar da compaixão, da misericórdia, nas Sagradas Escrituras, principalmente no Evangelho de São Lucas, ele fala de diversas maneiras, usando hipérboles, usando expressões que são muito mais grandiosas, para que a gente entenda o que é a misericórdia de Deus. Assim ele fala no capítulo 15 de São Lucas, conta 3 parábolas. Depois, se tiverem tempo, leiam o capítulo 15 de São Lucas, em que há as 3 parábolas da misericórdia. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, da moeda perdida, e do filho pródigo. E nessas 3 parábolas nós vemos a matemática da misericórdia do coração de Deus. O amor do coração de Deus. Ele fala, um homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma ovelha, foi capaz de deixar as 99 presa, expor as 99 sem pastor, e foi em busca daquela que se perdeu. Se nós pensamos bem, nenhum pastor seria capaz de fazer isso. Nenhum pastor, desculpa a expressão, é tão louco, tão insano, que é capaz de, por causa de uma ovelha apenas, expor as 99. Mas na lógica da misericórdia de Deus, sim. Deus é capaz. Deus é esse pastor que é capaz. Claro, Ele não faz isso no sentido de expor 99 almas, ou muitas pessoas por causa de uma só, mas é para dizer o amor que Deus tem por uma única pessoa, por uma única alma. E Ele é capaz sim, o amor de Deus é capaz de fazer isso. De ir em busca daquela única que se perdeu. Depois, aquela outra parábola daquela senhora, daquela mulher que tinha algumas moedas, em uma moeda, e ela perdeu aquela moeda, aquele dinheiro. Poderíamos pensar aí que tem uma moeda de R$1. E aquela senhora, pobrezinha, perdeu aquela moeda e começou a varrer a casa, com diligência, com todo o cuidado para procurar, para encontrar aquela moeda que tinha perdido. A dracma perdida. E quando ela encontra aquela moeda, ela reúne as vizinhas, ela faz uma festa, porque ela achou aquela única moeda. Ninguém faz isso. Ninguém gasta 10, 20, 30 mil reais fazendo uma festa para uma multidão, ou 5 mil reais por causa de R$1. Aqui é uma hipérbole. Aqui está evidente a parábola, quer deixar uma mensagem para nós. E é a mensagem da bondade infinita, da lógica do coração de Deus. Deus que nos ama. Deus que é capaz de fazer isso. E a parábola do filho pródigo, que é, sobretudo, a parábola por antonomasia, principal, que expressa bem a misericórdia do Pai diante do filho pródigo. Meus prezados irmãos, ao nos depararmos com as nossas misérias, vamos pensar e vamos confiar na misericórdia de Deus. E o segundo pensamento é aquela multidão que foi saciada e que nosso Senhor viu que não tinham o que comer, queriam desfalecer porque alguns, diz aqui, vieram de longe. Muitas pessoas que seguiram ou que seguiam a Jesus, eles eram gentios, eles eram pagãos, são os que vieram de longe, os que vinham de outros lugares. E eles vieram para ouvir Jesus, para escutar Jesus, para ver Jesus de perto, por causa da fama daquele homem. Mas eles queriam ver Jesus, eles queriam escutar Jesus.
E por isso vinham de longe. E nosso Senhor, vendo que eles vinham de longe, nosso Senhor se compadece. Mas o interessante aqui, é nós olharmos aqui um outro fato. Essas pessoas que vieram de longe, elas não pensavam muito na lógica humana, no sentido da segurança que elas teriam em seguir Jesus. Ao seguir Jesus, por onde Jesus caminhasse, seguisse, passasse nos desertos, nos lugarejos, como é que elas conseguiriam pão? Como é que elas conseguiriam comida? Onde elas dormiriam? Essas pessoas não pensaram isso. Essas pessoas, elas não foram mesquinhas, humanamente falando, não calcularam muito como é que seria, como é que se resolveriam esses problemas. Elas seguiram Jesus. Elas iam, se lançavam, saíam das suas terras, das suas casas, para ouvir Jesus. Muitas vezes nós vimos a igreja, a paróquia, mas vimos meio obrigados. Não viemos muito com esse sentimento. Não conseguimos vir à igreja, sair da nossa casa, que talvez seja tão perto da igreja, para escutar nosso Senhor, como aquelas pessoas que saíam de longe para ouvir nosso Senhor. Aquelas pessoas eram atentas ao que Jesus dizia. Elas queriam saber o que Jesus ia falar para elas. E nós? Nós que estamos aqui na igreja, você que está na sua casa, quando nós escutamos o Evangelho, quando nós escutamos a palavra de Deus, quando nós estamos aqui dentro da igreja, será que nós temos esse mesmo elan, essa mesma vontade de escutar o que Deus vai falar para mim individualmente? O que é que Deus vai me dizer? O que é que Deus quer falar para mim hoje? Vamos nos perguntar. E vamos não só nos perguntar e virar as costas, semelhante a Herodes, né? Que perguntou para Jesus, o que é a verdade? E deu as costas e saiu, porque era um cético. Não acreditava que existia verdade. Não vamos perguntar, Senhor Deus, o que o Senhor quer falar para mim hoje? O que o Senhor tem para me dizer? E virar as costas e não dar atenção ao que Deus vai responder para nós. Então escutemos a voz de Deus. Tenhamos o cuidado de perscrutar, de saber o que é que Deus quer para mim hoje. O que é que Deus está me dizendo? O que é que Deus pede de mim? Peçamos então a nosso Senhor, que nosso Senhor se compadeça das nossas misérias, como sempre se compadece, e que nós possamos ser atraídos pela sua misericórdia, lógica do coração de Jesus, que se compadece de nós, e também que possamos dar valor àquilo que nosso Senhor quer dizer para nós, que nós valorizemos a nossa fé, valorizemos aquilo que Deus quer dizer para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.